Puxa uma cadeira, chega mais pra cá. Toda boa história merece um lugar. Tem quem veio ensinar, tem quem veio aprender. Porque conversar é a melhor forma de entender o mundo. Conversa pode surpreender. Fala Yara Podcast, pode começar. Tem história boa pra compartilhar. Fala Yara Podcast, vem participar. No Alto Pantanal sempre tem o que contar. Tem cultura, tem memória, tem humor e opinião. Cada voz soma um pedaço da nossa região. Com leveza e verdade, a conversa vai além. Porque ouvir as pessoas faz bem pra todo mundo também. Fala Yara Podcast, o Pantanal tem voz. E ela começa aqui. Fala pessoal, vai começar mais um Fala Yara Podcast e hoje, nesta tarde, estamos fazendo aqui uma gravação porque o nosso convidado entrará em um momento de viagens e muitas reuniões. Então, se você está nos assistindo, é porque este episódio já foi gravado, beleza? Vamos então direto ao assunto. Estou diante aqui de uma pessoa que já foi prefeito por 2 mandatos da nossa princesinha do Pantanal. Ele que é pecuarista, advogado, é uma pessoa que, digamos que nasceu em um berço de ouro, mas é uma pessoa também muito simples e acessível. E é do Túlio Fontes que eu estou falando. Túlio, muito boa tarde, seja bem-vindo, como você está? Boa tarde, Yara, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer estar aqui com você, receber o seu convite. E eu estou muito bem, eu estou muito feliz, porque após um período cuidando da vida pessoal, eu resolvi, depois de escutar muitas pessoas, de muitas, enfim, conversas, diálogos pelos bairros da nossa cidade e até pela nossa região, eu resolvi colocar meu nome na condição de pré-candidato a deputado estadual, avaliando todo esse cenário político, para aí sim, nas convenções partidárias, e a do meu partido, o MDB, será dia 4 de agosto, tomar a decisão final de ser candidato a deputado estadual, né? Porque essa história de que sou candidato não existe no meu conceito. Você tem que ouvir as pessoas. Pré-candidato, na verdade, ainda, sim, né? Sim, não existe ninguém, antes de convenções partidárias, antes do que dispõe a justiça eleitoral, é candidato sem convenções partidárias. Você tem que oficializar essa candidatura e quem faz isso é o partido através, no momento das convenções. Passou nas convenções, deixa de ser pré, passa a ser candidato. E ainda assim, você tem que entregar uma lista de documentos, né, para a Justiça Eleitoral. Se a pessoa não estiver apta a ser candidato, ou seja, se não preencher todos os requisitos que a lei exige, por exemplo, se for ficha suja, não vai passar na convenção. Quer dizer, passa na convenção, mas não passa pelo crivo, pelo julgamento da Justiça Eleitoral, que exige certidão criminal, certidão na área civil, exige uma série de certidões, principalmente na área criminal, né, para ver os antecedentes da pessoa. Se você é ficha limpa, não há o que temer, você vai ser naturalmente aprovado tanto pelo partido quanto pela Justiça Eleitoral. E quando você fala pelo partido, acho que é até bom deixar isso claro, porque a gente está no meio dessa informação. Acho que o que mais tem na internet hoje em dia é
tá chegando as convenções partidárias, a água está rolando, né? Coisas assim. Eu acho que é bom deixar claro para quem está nos assistindo justamente sobre isso. Por exemplo, quando você fala assim, o partido significa um grupo que você faz parte, e assim, não é qualquer pessoa que chega lá e fala, eu quero ser um pré-candidato, né? Existem reuniões, existem ali todo um trabalho, né, em equipe. Existe toda eu diria, uma preparação que começa com meses de antecedência até as convenções, né? E no meu caso, eu quero aqui dizer de uma forma muito clara, eu recebi convites no ano passado de 6 partidos, 6. E agradeci a todos os outros, mas eu escolhi o MDB, porque eu entendi que seria o partido que iria oferecer as condições mais adequadas para que a gente pudesse, na hipótese de vir a ser candidato, né? Isso pensando ainda no ano passado, né? Mas a decisão foi esse ano já. Na hipótese de ser candidato, pudesse o partido que oferecia as melhores condições, né? E dentro de uma ideologia que tem a ver conosco, né? Porque, concordo, não tem como você vestir uma camisa que não te caiba, né? Exatamente. Uma pergunta, Túlio. Você, depois de ter administrado Cáceres por 2 mandatos, algo que não é tão simples hoje em dia, né? Você conseguiu uma reeleição. O que fez você decidir voltar à vida pública agora como pré-candidato a deputado estadual? Bom, número 1, que eu sou cacerense, sou filho e neto desta terra, a minha família é toda daqui e, portanto, Yara, é difícil a gente ficar vendo a nossa cidade na condição que se encontra. Eu, como cacerense, advogado e depois pessoa pública, né? Eu fiz muita coisa na vida pública, mas também, naturalmente, como todo ser humano, a gente comete acertos e erros. Perfeito, eu sempre falo, só Deus, né? E eu acho que a vida pública é a maneira que você tem as melhores condições para você ajudar as pessoas, né? Você pode ajudar até na vida pessoal, mas para ajudar realmente a sua cidade ou a sua região inteira, você precisa de um partido político, passar pelas convenções, ser candidato, se Deus quiser vencer as eleições, e aí sim, sendo detentor de mandato eletivo, você passa a trabalhar para melhorar a vida das pessoas. E nada mais importante para um homem público do que fazer um bom trabalho e, acima de tudo, com esse trabalho você fazer as pessoas felizes. É a missão, é uma missão, né, Túlio? Sim, sem dúvida. Vamos agora para uma pergunta que eu acho muito importante e também é algo que nós também estamos ouvindo muito, nós que fazemos parte aí das informações políticas. Eu acho que eu me considero assim, que eu faço parte das informações políticas da cidade, que é sobre Cáceres estar há 12 anos sem uma representação política. Qual é a sua concepção de perdas para o nosso município todo esse tempo? As perdas são imensuráveis, muito grande realmente, porque veja bem, uma cidade que não tem representação política, seja deputado estadual ou federal, ou talvez até, quiçá, né, lógico, seria muito importante ter senador, é lógico que ela perde muito. Por quê? É no município que você vive e você paga uma alta carga tributária, muitos impostos realmente, todos nós sabemos disso. E muitos desses impostos vão para o governo do estado e para o governo federal. Se você não tem um bom deputado estadual, você não vê esses impostos que você paga e que vão para o deputado, para o governo do estado, retornarem à sua cidade, à sua região, da forma que deveria. Se você não tem um bom federal também, a mesma coisa acontece. Os recursos não voltam na sua totalidade para o seu município e a sua região. Vocês vejam bem, só a título de exemplo, no ano passado, um deputado estadual
ainda que não fosse muito bem articulado, né? Mas ele tem todos, na verdade, todos os 24 deputados estaduais que estão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, todos receberam 27 milhões e pouco, quase 28 milhões de reais para pegar esse recurso e colocar na sua base eleitoral, na sua cidade, na sua região. Como Cáceres não tem nenhum deputado estadual, é lógico que nós pagamos os nossos impostos, os impostos foram para lá e cada um dos 24 deputados levaram para o Nortão, para Rondonópolis, para Araguaia, para Cuiabá mesmo, para todo lado. E nós ficamos sem nada, porque não temos nenhum daqui. O que chega aqui em Cáceres é muito pouco perto do que poderia chegar se nós tivéssemos um deputado estadual. Aí, Yara, vai na pergunta que você fez antes, né? Sim. Ora, a perca imensurável, como eu disse, porque não são 4 anos e nem 8 já, são 12 longos anos sem nenhum deputado estadual. Nós estamos perdendo muito. Muita gente acha que a prefeitura pode tudo. Ora, se a prefeitura resolvesse tudo, a gente não votava em presidente da República, não votava em governador, em senador, em deputado federal e deputado estadual. Teríamos apenas a eleição de prefeito e vereador. Então, precisa haver essa conscientização de todos, não só os cacerenses, mas toda a região, de unir as mãos, né? A gente precisa dar as mãos uns aos outros e, número 1, no meu entendimento, reduzir a abstenção em Cáceres e região. Reduzir o número de pessoas que não vai às urnas votar, portanto. Nós temos que ir às urnas. A abstenção, ela faz mal, porque, às vezes, um único voto pode causar um prejuízo imensurável e até a perda de um mandato que iria defender os interesses legítimos da população. Então, é muito importante que a pessoa, no dia das eleições, vá até as urnas e escolha o seu candidato. Da mesma forma, é muito importante que a gente comece a entender que não vai ser candidato de fora que vai ajudar a nossa querida Cáceres e nem a nossa região. Pode ser uma boa pessoa e tem muitos bons e deputados, pessoas boas realmente. Todavia, eles naturalmente, no momento que eles pegam os recursos de emendas impositivas, por exemplo, dessas emendas que eu falei que chegam próximos a 28 milhões, ele não vai deixar de levar para a região dele, para a cidade dele, para a base eleitoral dele. Ele vai levar para lá sim, né? E para cá, se sobrar alguma coisa, ele traz. É assim que a gente está. Aí a pessoa vai e traz uma ambulância, todo mundo bate palma, poxa, que deputado bom, etc, etc, trouxe uma ambulância para cá. Sim, mas levou 20 para lá. É por isso que Cáceres está parada. 12 anos sem deputado estadual, 12 anos sem representação política, é prejuízo muito grande para a nossa gente. E aí nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de infraestrutura, que todo mundo sabe que nós precisamos tanto, é asfalto, é drenagem, porque na época da chuva é lama e enchente. Na época da seca é muita poeira nos bairros e a zona rural precisa também de muita atenção. Assim como precisa de muita atenção, por exemplo, a agricultura familiar. Toda a nossa região oeste, não só Cáceres, vive também, tem um dos pilares da economia na agricultura familiar. Eu acho muito importante enaltecer as políticas públicas que ajudem o pequeno produtor, aquele que coloca os alimentos na nossa mesa, né? Não é apenas o grande, né? Não é apenas a pecuária, porque nós somos sim, graças a Deus nós temos a pecuária fortíssima em nossa região e é a pecuária que é vista no Brasil inteiro, parece que é o 2º lugar hoje ou é 3º no máximo. Em todo o Brasil, o município de Cáceres se destaca nesse quesito, pecuária.
né? Mas nós temos a pecuária, nós temos a agricultura familiar, nós temos que desenvolver o turismo, porque o nosso turismo está bastante incipiente, e nós sabemos que o turismo pode ajudar muito Cáceres, porque potencial nós temos de sobra, fauna, flora, uma riqueza inesgotável. O que precisa é realmente de qualificação, de divulgação, de um trabalho profissional, um trabalho que realmente venha ao encontro dos anseios do trade turístico, de todos aqueles que veem no turismo uma das potencialidades. E aí eu quero lembrar, quando eu falo do turismo, que países inteiros se desenvolvem, mantêm no turismo um dos seus pilares da economia. É o caso da França, é o caso da Itália, da Espanha e diversos outros países. Já pensou? Você tem um filho e daqui, quando ele completa 12 anos, passou a maior parte do tempo. É uma analogia que eu tô fazendo aqui na minha cabeça, porque, estudando, por exemplo... fora. Não só isso, mas, por exemplo, você precisa de uma creche, você precisa de uma educação boa, você precisa de uma alimentação, você precisa de um transporte. São 12 anos, né? Yara, você falou aí desculpa interrompê-la, mas você falou aí de uma creche. Eu tive a felicidade, quando eu estava na prefeitura, e poucas pessoas sabem disso, ou não se lembram, mas eu estava no lugar certo, à hora certa. Ou seja, eu fui assinar um convênio para Cáceres no Ministério da Integração Nacional e conheci, naquela oportunidade, o secretário executivo do Ministério. E quando ele olhou meu nome no convênio, ele perguntou: você é filho do Antônio? Meu pai, Antônio Fontes. Eu falei sim. Ele deu a volta na mesa e: cadê o Antônio? Há quanto tempo não vejo? Falou muita coisa bacana, etc, etc. E aí eu falei: olha, eu sinto informá-lo, mas pai faleceu no ano passado. Ele ficou muito triste e falou: você não sai daqui de Brasília sem uma reunião que nós vamos ter amanhã. Eu falei: mas ministro, porque secretário executivo, geralmente a gente trata de ministro, né? Eu falei: eu preciso ir hoje à noite, estou com o avião já agendado, cheguei de manhã cedo para assinar esse convênio e outras coisas, e preciso voltar hoje ainda, tenho compromisso lá amanhã. E ele: não, você precisa colocar uma outra pessoa lá e você vai estar aqui amanhã comigo. No outro dia, eu acabei ficando, no outro dia eu estava em uma reunião com ele, com uma comitiva da Itália. E com aquela comitiva, nós fechamos um importante convênio com a província de Arezzo, na Itália, Toscana. E trouxemos creches a fundo perdido para Cáceres. Uma delas foi construída ali no Vila Irene e continua lá, creche província de Arezzo. Deixei mais 3 para o prefeito que me sucedeu. Lamentavelmente, ele mandou um ofício para a Itália, comunicando às autoridades competentes, especialmente ao presidente Vincenzo Ceccarelli, que Cáceres não tinha interesse em prosseguir com o convênio com a Comunidade Europeia. Parece brincadeira, mas é a realidade, e nós temos documento disso. O que acontece? Aquele convênio que foi assinado, essas 4 creches foram de presente, porque eu fiz uma fala ao lado do presidente da província, o Ceccarelli, para 32 síndacos que são prefeitos lá, na província de Arezzo, na Toscana, na Itália. E naquela conversa, naquela reunião fechada entre só autoridades, eles entenderam a importância de ajudar e quando eu voltei, 4 dias lá só, eu voltei a Cáceres, eu trouxe 4 creches de presente. O principal foi assinar um convênio colocando Cáceres no Urbal, Urbanização da América Latina, dinheiro da Comunidade Europeia a fundo perdido para Cáceres. Uma montanha de dinheiro. Para quê? Para convênio entre a Unemate e a Universidade de Firenze, Florença, portanto, na Itália,
um convênio fabuloso de intercâmbio cultural, convênio para a área de turismo, convênio para, principalmente, ajudar a cidade a resolver o problema sanitário, asfalto, drenagem e tudo mais. Mas mandaram um ofício, depois que eu saí da prefeitura, de 4 páginas, dizendo que não queriam. Eles chegaram de fazer inclusive, vir a Cáceres em comitiva para falar, mas espera aí, está assinado, por que vocês vão parar? Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada de errado, mas nós não queremos mais. Nós temos Brasília. Nossa! Se você tem Brasília de portas abertas, ótimo. Mas se você tem Brasília e mais a comunidade europeia de portas abertas, é lógico que é melhor. Eu estou falando isso lá atrás, isso aconteceu em 2004 para 2005, tá certo? E, infelizmente, nós perdemos. Porque você disse em reeleição, eu fui prefeito, graças a Deus, foi muito boa a primeira gestão, deixei esse presente para o próximo prefeito, e não era para ele, era para a nossa cidade, e, lamentavelmente, eu saio da prefeitura depois, volto só no outro mandato, né? E quando eu tentei retornar, eles falaram, não, peraí, vocês lá em Cáceres, Túlio, você é uma pessoa, agora o prefeito lá colocou tudo a perder. Então, não teve como reativar aquele convênio. Seria fabuloso e eu tenho certeza que Cáceres teria dado um salto muito grande em termos de qualidade de vida para a nossa gente. Existe, e agora você falando... Você não sabia disso. Não sabia disso, e inclusive existe essa creche, né? Você acabou de Está falar que lá existe, no Vila Irene. Conheço essa creche, Arezzo. Creche Província de Arezzo. E nunca tinha parado para pensar que era um nome italiano. Eu tenho documentos, eu tenho livro a respeito disso, porque isso está num livro que é distribuído a diversos países mundo afora, e lá tem várias páginas falando da importância de Cáceres ter sido inserida e o quanto eles iriam ajudar a nossa cidade. Nossa, eu tô chocada. Mas acho é que isso. A palavra é essa, Essa chocada. não é a política correta, né? Porque política é para ser coisa séria. Agora, para mim foi politicagem, vingança, perseguição política. Não, para mim não causou prejuízo, mas causou prejuízo para a cidade. E era justamente sobre isso que eu ia falar agora. Quem acompanhou a sua gestão, as suas gestões, lembra que algumas obras... você teve bastante obras, bastante desenvolvimento, mas houve críticas, talvez. Hoje, olhando para trás, o que você faria diferente? Eu digo de bate-pronto aqui que a primeira gestão foi muito boa. Por quê? Antes de assumir a prefeitura, eu tive a felicidade de buscar Viviane Sena, irmã do nosso saudoso ídolo Ayrton Senna, e explicar para ela da importância da gente trazer para Cáceres o programa Escola Campeã do Instituto Ayrton Senna. E deu certo. Somente 54 cidades no Brasil inteiro, e olha que nós somos 5.500 e poucas cidades, né, municípios, foram agraciados com esse programa, o Escola Campeã. E esse programa visava o quê? Otimizar ao máximo o recurso da educação, para fazer com que a educação desse um salto de qualidade. Em 4 anos, nós trabalhamos muito forte, criamos os kits escolares e uniformes para todas as crianças da rede municipal de ensino, e o trabalho foi tão bem feito, com a questão da merenda de qualidade, professores todos qualificados no final da gestão, qualificados que eu estou falando com nível superior. Isso não era assim antes, né? Reformamos diversas escolas, construímos 14, além disso, 69 salas de aulas construídas, os primeiros laboratórios de informática, era muito incipiente a informática ainda, né? Quadras poliesportivas que eu ia inaugurar e aí aproveitava e jogava futebolzinho na inauguração, porque eu sou fominha de bola mesmo, né? Então, foi muita coisa bacana feita na educação. Aquela gestão ficou marcada principalmente pelo excepcional, modéstia à parte, trabalho na educação. E eu não sei se eu falo modéstia à parte, porque a gente tirou Cáceres lá de baixo. Nós estávamos aproximadamente no número 4.000 em termos de qualidade de ensino. Se houver um ranking, né, a gente estava lá embaixo no número 4.000.
mas a gente conseguiu colocar Cáceres entre as 100 cidades, Yara, onde mais desenvolveu a educação em 4 anos. Olha só, um Nossa. salto educacional muito grande e, lógico, que o benefício maior foi para as crianças, alunos e alunas. Olha, eu vou falar de hoje. Atualmente, a saúde, a nossa saúde, ela tem sido alvo de muitas críticas. Vivemos uma realidade que não está sendo, talvez a palavra seja suficiente. Eu acho que a palavra seja essa. Também por Cáceres ser uma cidade que possui um hospital regional, então vem muitas pessoas de fora, temos uma população também grande, então a nossa saúde ela está um caos. Você, Túlio Fontes, como um futuro como um pré-candidato, o que você faria de imediato, caso futuramente você seja eleito? De imediato, tomo posse num dia, no outro dia eu estou aqui dentro do Hospital Regional Dr. Antônio Fontes. Porque está uma vergonha. Você usou o termo caos, é exatamente isso. Quando nós inauguramos esse hospital, eu inaugurei como prefeito em agosto de 2001. Eu era bem jovem, faz muito tempo isso. E o que acontece? A gente inaugurou, o hospital era um hospital modelo. Um hospital que, na inauguração, estava o ministro da Saúde, José Serra, de um lado, e do outro lado, o governador Dante de Oliveira, né? E o que aconteceu? O ministro saiu perplexo com a beleza, com a estrutura do hospital. E ele já sabia de antemão, mas vendo em loco, é lógico que ele ficou. E foram muitas fotos, imagens, filmagens, etc. Esse modelo foi até para Brasília. Tinha recurso federal também, é bom que se diga. Mas o hospital era um orgulho para o povo de Cáceres e para toda a nossa região. E atendia não só todos nós aqui na região oeste, como também a Bolívia e inclusive Cuiabá descia para cá. O Hospital Regional Dr. Antônio Fontes, repito, era modelo, era um hospital de excelência, era um hospital em que as coisas realmente aconteciam, seja em valorização dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os médicos. Não tinha médico que não queria trabalhar no hospital. Por quê? Porque tinha ambiente climatizado, tinha equipamentos de ponta, tinha meios para ele poder exercer a profissão, todos. E a população, que é o principal, era muito bem atendida devido a esse conjunto de fatores. Profissionais bem qualificados e felizes com o que estavam no local que estavam trabalhando e também os equipamentos, repito, de qualidade, equipamentos de ponta para bem atender a população. Infelizmente, deixaram o hospital virar o que virou. Eu diria que usaram politicamente para fazer a péssima política. Hoje está na mão de uma entidade privada, o Estado, que eu saiba, terceirizou, ou seja, deixou para alguém cuidar, não quis manter o controle da saúde, e a saúde não é para fazer experiência, a saúde não é para brincar, a saúde é para você pegar e ficar ali, colado, olhando no dia a dia se vai indo bem ou não. Eu estou sabendo que tem crianças várias em leitos que não tem nem ar-condicionado e muito menos um simples elevador, um simples ventilador. Não só isso, você sabia que agora eu sei que também tem muita gente nos corredores. Aí veio o atual governador para fazer fotos, imagens e tal, como se estivesse resolvendo o problema. E isso já tem 3 meses e o hospital continua do mesmo jeito. Isso é uma vergonha. Os nossos impostos existem justamente para fazer com que as coisas aconteçam. A nossa gente não merece isso, Yara. É por isso também que eu quero chegar lá, se Deus quiser, à Assembleia Legislativa, uma vez sendo candidato, e chegar para fazer a diferença. Porque se a gente não tem representação política, é lógico que nós não temos como estar junto ao governo também. Porque a Assembleia está ali colada com o governo do Estado. Um bom parlamentar atua na Assembleia e atua também cobrando o governo para que ele atenda
e muito bem a saúde, a educação, enfim, a infraestrutura, todos os setores que são importantes para que haja crescimento em uma cidade e que haja qualidade de vida para a população. Eu ia te falar que, não sei se você tá sabendo, mas agora a gente tem que agendar para quebrar um membro, sabia? A gente ri de desespero. É uma tristeza o que está acontecendo, né? E acidentes não faltam em Cáceres. Infelizmente. Agora uma pergunta que ela é muito atual. A gente sabe que vivemos em um cenário político muito polarizado e Cáceres é uma cidade polarizada. O que você, como uma pessoa, como uma figura que está no meio político, o que você diria para as pessoas que estão, assim, com essa mente polarizada? Porque existe o meio termo, né? Entre o extremo A e o extremo B, existe um meio termo. O que você falaria para essas pessoas? Você está falando especificamente? Lula e Bolsonaro. Ah, sim, direita e esquerda. Exato. Tá bom. Eu vou dizer o seguinte, que neste momento... Bom, primeiro que o voto é secreto, cada um tem o direito de escolher o seu lado, etc, etc. Mas nós já cansamos de ver brigas dentro de famílias, brigas de parente com parente, de vizinho com outro, de amigos com amigos depois do futebol, né, na hora da resenha, por questões políticas, por questões de lado, de opção. E no caso de Cáceres, no jeito que nós nos encontramos, Yara, eu acho que não é momento, acho não, com certeza, cada um vai votar para presidente que quiser. Agora, o número 1 para a gente é resolver o problema aqui de Cáceres. 12 anos sem deputado estadual. Eu não estou aqui puxando a sardinha para o meu lado, não é isso não. É que eu conheço bem como é que funciona a política, seja como advogado ou como homem público há um bom tempo. Já tenho experiência na política. Nós não vamos resolver a eleição presidencial. Nós temos um pouco mais de 3 milhões de habitantes em Mato Grosso e 2 milhões e pouco de eleitores. Ou seja, nós não temos sequer 1,6% dos votos de todo o Brasil. Isso não nos dá o direito de achar que a gente vai eleger ou decidir uma eleição presidencial. Nós temos que nos ater, nesse momento, no meu ponto de vista, a eleger o principal aqui, que é deputado estadual e deputado federal. Porque se a gente não tiver, nós vamos continuar andando para trás. E chega de ver, porque Sinop está desenvolvendo, porque Tangará está desenvolvendo, Sinop, Lucas, Sorriso, o Nortão como todo, ou Rondonópolis mais embaixo, né? Ou Cuiabá mesmo, enfim, estão desenvolvendo porque tem seus representantes, que trabalham por eles. Se nós continuarmos sem representantes, nós vamos continuar parados. E aí a gente vai ver no centro de Cáceres, por exemplo, esvaziando. A Coronel Faria era uma pujança só. Eram lojas todas abertas, era uma disputa para ter espaço ali na Coronel Faria. E você vê casas fechadas, sendo cheio de placa de aluga-se, e daí para frente. A mesma coisa já está acontecendo em diversas outras ruas que eram muito movimentadas. Então, o momento agora é da gente pensar em eleição de deputado estadual, deputado federal e, quiçá, um bom senador ou senadora. Eu tenho meu nome, depois se perguntar eu falo, mas o fato é que eleição nacional, cada um de nós vai votar em quem quiser. Vamos nos ater à eleição que mais nos interessa nesse momento, que eu não estou falando que não é importante, é fundamental a gente ter um ótimo presidente, é fundamental a gente ter um ótimo governador, mas o que mais pega nesse momento para a gente é deputado estadual e federal. Realmente. Você falou certo, 1,6% da eleição, né? É uma isso aí, né? E tanto. Acho que é isso. Pesquisou agora aí? Não. Eu tô aqui pensando.
É 1,6% de eleitores do Brasil. Mais ou menos isso. Se você digitar aí no Google, já tem uma resposta precisa. Qual o percentual né? Ô, Túlio, Por não. Cáceres é uma cidade turística, mas eu não sinto que ela tem sido palco econômico desse turismo. Não que devêssemos também fazer daqui simplesmente dinheiro em cima do nosso bioma, né? Não é isso que eu tô dizendo. Mas por que você acredita que Cáceres parou no tempo quando nós falamos em turismo? Bom, eu sou cacerense, já falamos aqui isso antes, eu acredito que nós temos um potencial fantástico, nós temos um Pantanal maravilhoso, nós temos fauna, flora, temos, além dos nossos rios, nós temos cachoeira, nós temos cavernas, nós temos gastronomia, um povo apaixonante, um povo que sabe acolher bem o turista. O que está faltando é infraestrutura. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. E sem representação política, sem deputado estadual, nós não vamos conseguir avançar nada, praticamente. A prefeitura não tem a força política para resolver isso. Não tem. Nós temos que lembrar que existe mais de 140 prefeitos em Mato Grosso. Deputados são 24, e eles têm muita força junto ao governador, junto ao secretário de turismo. Nós temos que melhorar o turismo em Cáceres. Eu acho que é através da eleição de um deputado estadual, quiçá de um deputado federal, que nós vamos começar, e lógico, de senador, de governador, que nós vamos começar a mudar isso tudo, né? Com certeza. Mas que nós temos potencial, isso todo mundo sabe disso, e o que nós precisamos trabalhar são as políticas voltadas para o setor. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, falasse uma mensagem para o jovem, para aquele jovem que estuda e adquire lá a sua primeira graduação e infelizmente ele não vê oportunidade de emprego aqui na nossa cidade. O que você falaria para esse jovem? Eu falo o seguinte, nós temos aqui uma região muito rica, né? Eu citei no início, nós temos a pecuária fortíssima, mas não agrega valor como deveria, né? Nós perdemos curtume, nós perdemos frigorífico, em Cáceres temos na região, mas não aqui no município de Cáceres. E tem mais, não é uma questão de falar região e Cáceres à parte, pelo contrário, todos os municípios nossos, 22 municípios da região oeste, precisam estar juntos. Por que eu falo isso? Porque a região do Araguaia era tido como o Vale dos Esquecidos. Como eles passaram a ter deputados, parlamentares para brigar por eles, o novo Vale dos Esquecidos, dos abandonados, somos nós que estamos aí há 12 anos, sequer sem nem um único deputado estadual, e sem federal, e sem representação política forte, que faça a diferença. Então, o que eu posso dizer para o jovem é o seguinte, eu tenho a esperança de chegar lá para fazer muita coisa que eu já vinha fazendo, sobretudo na questão do esporte, que eu acho que é fundamental o esporte, e sempre trabalhei muito pelo esporte, inaugurando o Geraldão, fazendo a ciclovia agora recentemente, né, mais recentemente, os recursos para a ciclovia, para construir o Geraldão, eu busquei em Brasília e construí, depois consegui a revitalização, a reforma completa há pouco tempo, recursos para o Dito Profeta, fui eu quando passei apenas 2 meses na Assembleia, também Praça Duque de Caxias, também é o Ministério do Jardim Paraíso que está começando agora, quer dizer, dê oportunidade que a gente chega, vá lá e vai fazer, porque a gente sabe, graças a Deus, mexeu o doce para acontecer. Volto a dizer, bater firme na tecla, sem representação política nós não vamos andar. Emprego e renda é fundamental, eu quero que meu filho volte a trabalhar aqui, ele passou na faculdade, ele está estudando, fazendo medicina aos 18 anos. E, graças a Deus, é um orgulho sempre, né? Mas, assim, ele quer voltar também. Ele é apaixonado por Cáceres, assim como eu. Agora, ele precisa ter oportunidade. E, para isso, para que isso aconteça, assim como ele, os jovens filhos de todos nós
querem também emprego e renda. Nós temos a ZPE que é capaz sim de agregar valor, de ajudar na industrialização, e não é isso apenas. A ZPE pode ser o grande, eu diria, ímã, vamos dizer assim, o grande catalisador para trabalhar a agricultura familiar também. Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas nós estamos falando de industrialização. E nesse momento, é lógico que se vê indústrias grandes, e vai acontecer isso, e para quem não acredita, eu já quero dizer o seguinte aqui: o processo das EPS no Brasil ficou 20 longos anos engavetado pelo governo federal. É por isso que caiu em descrédito, né? É lógico, 20 anos engavetado, só se fala nisso na hora das eleições, mas é o momento, porque fora das eleições, quem não está em mandato eletivo, é lógico que está cuidando de sua vida particular, trabalhando, pagando suas contas. Então, eu volto a dizer, a ZPE pode sim ajudar a trabalhar as cooperativas, as associações, trabalhar a agricultura familiar, pode ser o catalisador de tudo isso. Para isso, nós temos que ter câmaras setoriais trabalhando esse setor, assim como eu falei do turismo. É possível fazer tudo isso. Desenvolvimento passa por decisão política, e a decisão política passa por quem você coloca lá na Assembleia, lá no Congresso Nacional, enfim, nos cargos relevantes. Isso mesmo que você falou. E tomara, né, que até lá, quando seu filho terminar a faculdade, que o cenário aqui na cidade seja outro, né? Espero que seja assim, para o bem de todos nós. Túlio, antes da gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Só uma questão. Eu, quando falei da ZPE, cooperativas, unindo tudo, né? Cooperativas, associações, trabalhando também a agricultura familiar como um todo, porque uma coisa está ligada à outra, sabe? Sim. Porque nós estamos falando de alimentos, né, quando a gente fala de agricultura familiar. É lógico que nós temos que falar aí, colocar uma questão chave, que é a Unemate, que é a FAPAM, as faculdades, as universidades são fundamentais nesse contexto. E você tendo a universidade trabalhando junto, é lógico que tende a fluir melhor tudo, né? Porque tem muita cabeça boa dentro das universidades. Sim, e é algo que é uma parceria de sucesso, né? Com certeza. Quando a política, ela encontra a universidade não para fazer política, mas para fazer ciência, não é mesmo? Sim. E assim, eu gostaria, caso você queira algum espaço para mandar uma mensagem para alguém, você fique à vontade. E eu gostaria de informar até mesmo o nosso telespectador que está nos assistindo, que eu acredito, Túlio, todos sabem aqui, né, que eu fiz o meu programa antes da disputa lá no meu Instagram, e entre tantas pessoas que eu tive o prazer, o privilégio de conhecer, personagens políticos aqui da nossa cidade, figuras políticas aqui da nossa cidade, você foi uma das pessoas mais humildes, acessíveis e simples que eu tive a honra de entrevistar naquele momento. E assim, por isso até que você está fazendo parte hoje aqui desse nosso diálogo, justamente porque estamos em período de pré-campanha, estamos já na reta final das convenções, estamos aí entre reuniões, eventos, entre tudo que vocês imaginarem e mais um pouco, e entre todas essas pessoas, eu gostaria de deixar registrado que o Túlio foi uma das poucas que sentiu a necessidade de dar a importância para esse tipo de convite, tá? Então, às vezes as pessoas vão falar assim, mas o que o Túlio está fazendo aqui? O Túlio está simplesmente, ele é uma pessoa acessível, né? Qualquer pessoa, não só eu que estou na comunicação, que estou iniciando na comunicação, mas as pessoas também, as minorias.
Eu sinto isso também, Túlio. Quando as pessoas falam de você, até mesmo sem eu perguntar. Você acredita que as pessoas falam isso? Que você é uma pessoa acessível? Eu acredito, porque eu sempre procurei trabalhar na vida pública, e mesmo quando não estava à frente de processo, digo, de mandato eletivo, né, seja prefeito, seja deputado, ou mesmo quando estive até como secretário de Justiça, subsecretário e secretário por um tempo, eu sempre procurei trabalhar todo mundo, digo, conversar com todo mundo de igual para igual, né? Eu fui criado andando pela nossa cidade, desde criança, jogando futebol nos 4 cantos da cidade, não havia um campinho de futebol que eu não tenha jogado, amigos meus para todo lado também, me considero uma pessoa de bem, sou cristão, eu sou pecuarista, mas nem por isso deixo de pensar no pequeno também. E entre ajudar uma pessoa que tem muito e uma que precisa de muito, eu fico com o que precisa de muito. Porque eu acho que isso é bíblico, né? A gente tem que estender a mão para quem precisa mais. E isso me move muito na vida pública. Eu aprendi que não dá para a gente ficar assistindo. É muito cômodo ficar assistindo. Mas, Yara, eu agradeço muito as suas palavras. E eu quero dizer que você é uma pessoa também que é cativa, você é uma pessoa que está na universidade, tem metas na sua vida e que certamente atingirá essas metas e Amém. Poderá, se Deus quiser, trabalhar, ajudar muito Cáceres também. Eu espero que isso aconteça. Amém. Ó, eu recebo. Bons fluidos, né? Pensamento boas positivo, mensagens, exato. Deus ao lado e vão para frente. Isso aí. Caso você queira deixar alguma mensagem além daquilo que nós já conversamos, se você querer mandar um abraço, um alô para alguém, fica à vontade. Não, o que eu posso dizer, Yara, é que a vida pública, você tem que, a pessoa que abraça a vida pública tem que deixar bem claro o seguinte: tem uma boa parte aí, uma parcela até significativa, grande, né, que entra com objetivos nada republicanos. Entra para pensar nele e num grupinho pequeno lá. Mas existem aqueles políticos que procuram fazer o certo. Graças a Deus, eu sou ficha limpa, sempre fiz as coisas de uma forma correta, não sou perfeito, volto a dizer, perfeito é Deus, mas eu sempre estarei defendendo Cáceres e toda a nossa região oeste. Por quê? Porque nós estamos precisando muito, não é pouco não, muito mesmo, de representação política, e aí não adianta chegar lá uma pessoa desavisada, com falta de conhecimento. Eu acho que experiência é fundamental, você ter relacionamento lá em cima também é fundamental, e quando eu falo relacionamento não é apenas junto ao governo do estado e dentro da Assembleia com seus pares, seus amigos deputados, eu falo em relacionamento também no Tribunal de Contas, também no Tribunal de Justiça, em todos os órgãos. O relacionamento, a amizade, ela abre portas, né? E no momento que você abre portas, fica mais fácil você atingir os objetivos que são importantes para a nossa gente. É por aí que as coisas funcionam. A política nós fazemos, na verdade, o dia todo. E quando você escuta alguém falar, eu sou apolítico, na verdade, não existe apolítico, porque se a pessoa cruzar os braços ou mesmo falar, como a gente já escutou falar, né, por aí, de vez em quando você escuta uma pessoa falar, eu vou votar em branco. Então, não reclame. Nossa, isso me deixa nervosa. Não reclame, por quê? Quem fala que é apolítico, que não está nem aí para a política, ele está concordando com uma situação. Se a gente quer mudar, quer fazer as coisas acontecerem, nós temos que escolher bons representantes. Isso é fato. Não tem como fugir. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então vamos buscar escolher os bons nomes e fazer uma grande corrente aqui em Cáceres e na nossa região para que a educação, a saúde, a infraestrutura, enfim, a qualidade de vida da nossa gente melhore em todos os setores, se Deus quiser. E tomara que ele queira. E que as pessoas façam o seu dever de casa, né? O seu dever ético de que não, se eu não votar, eu não vou estar lascando somente com a minha vida, mas com a vida do próximo também, né? A gente tem que pensar nisso.
Isso daí é preocupante. Túlio, eu agradeço a sua presença. Eu sei que a agenda não está fácil. É um momento de muitos encontros, muitos diálogos. E eu agradeço a sua participação. E você disse aí que se eu quisesse perguntar também quem que você vai apoiar, que eu poderia perguntar. Eu acho que o povo de casa quer saber quem que Túlio Fontes vai apoiar. Bom, vamos falar de Mato Grosso especificamente, né? Exato. Como eu disse de início, o presidente, cada um vai escolher o seu, porque é um campo minado, né? É 1,66%. Eu pesquisei. É 1,6%, não é isso? Exato. Dos eleitores do Brasil. Então, não vamos decidir. Mas cada um vai votar em seu presidente, se seja a direita, seja a esquerda, cada um vai escolher, né? Você já tem o seu certamente escolhido, né? O seu lado. Eu também tenho o meu, assim como quem nos assiste nesse momento também tem já a ideia, porque muitas vezes acaba de mudando de ideia com o andar da carruagem, de acordo com o que for vendo de propostas ao longo do período eleitoral. O fato é que nós temos que preocupar muito com a eleição do governador. O governador é fundamental. E eu só vejo um nome aí, e amanhã é a convenção do partido dele, eu torço para que ele passe na convenção, que é o senador Jaime Veríssimo de Campos. O Jaime Campos é o único dos pré-candidatos ao governo do estado que é pecuarista. Eu estou falando dos candidatos de ponta, né? Porque se você olhar o atual governador, o Pivetta, ele é lá de Lucas do Rio Verde. Ele é da turma da soja. Ele vai olhar os interesses da turma da soja. Isso ele já deixou muito claro na inauguração assinatura do Free Shop, quando ele disse, no meio de 150 cacerenses, eu estava lá no Palácio do Governo, e ele disse em alto e bom som, certamente tem gravações disso, ele disse que o problema de Cáceres é que a natureza não ajuda. Acredita? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele quis dizer que não interessa o Pantanal, não interessa o turismo, não interessa a pecuária, não interessa nada na nossa região e nem a nossa gente. Ele disse que o que interessa para ele é o Mato Grosso lá de cima, o Mato Grosso da planície, o Mato Grosso da soja, do algodão, o Mato Grosso mecanizado, e que, enfim, eu acho que não é a pessoa certa para nós. A mesma coisa em relação ao Wellington Fagundes, sabe, e também é de Rondonópolis, e se você me citar aí, em 30 e poucos anos de vida pública, as obras dele em Cáceres, me citar algumas obras, de repente eu começo até a mudar de ideia, mas não tem. Também é da turma da soja, né? Nada pessoal. Eu não estou falando como pessoa, eu estou falando de decisões políticas futuras numa hipótese de uma eleição de uma pessoa como ele, né? Porque todos que chegam a governo, eles já têm naturalmente uma vocação para trabalhar mais um setor do que outro, né? O primeiro, que é o governador, repito, né, o atual governador, não tem interesse em ajudar a nossa região. É assim que eu vejo. Wellington, repito, Rondonópolis. Natasha é uma médica bem-sucedida, mas é de Cuiabá e eu não vi também, é difícil falar, conheço Natasha, aliás, desde que ela era muito jovem, né? Mas é uma boa pessoa, é bom que se diga, mas eu também não vejo que seja a pessoa mais certa, mais acertada, né? Para nós aqui. E o Jaime não, já é diferente. Ele é da pecuária e, inclusive, tem fazenda em Cáceres. Então, é uma pessoa que, naturalmente, vai olhar para a gente com mais vontade de ajudar. É isso. Bacana. É isso aí. Eu agradeço você ter tido esse diálogo. Eu acho que você foi bem cirúrgico nas suas palavras. E é isso. Acho que eu já te agradeci, né? A agenda tá meio tumultuada. E é o que eu falo, conversar é a melhor forma de compreender e entender o mundo. E estamos aí em um meio político, né?
Talvez estamos todos ansiosos para entrarmos em época literalmente da campanha, né? Porque por enquanto estamos aí na pré-campanha. Então é isso, que Mato Grosso... Desejo que os mato-grossenses saibam escolher as suas pessoas para nos representarmos, né? E eu falo isso também para o estado, para a nossa cidade, enfim. Então é isso, Túlio Fontes, muito obrigado. E saiba que o nosso programa estará sempre de portas abertas para você. E quem sabe no futuro, né, estejamos aqui novamente para conversarmos mais. Se Deus quiser. Eu quero, só para fechar, agradecer porque você abriu o programa em caráter excepcional diante de viagem que eu vou ter que fazer por causa de convenção partidária, né? E convenções, né? São 2 que eu quero participar e outras coisas mais, mas eu agradeço muito a atenção sua e de todos que nos assistem, na certeza de que Deus está olhando por nós, né? E eu acredito que por todos nós, e que esse ano seja um ano da retomada do desenvolvimento da nossa região, com, se Deus quiser, a chegada de bons representantes nos cargos certos para fazer com que a nossa gente tenha voz e vez e voz lá na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional e junto ao Governo do Estado. Que assim seja. Então, pessoal, esse foi mais um Fala Iara Podcast. Nos vemos ainda, acredito que durante esta semana, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau! Puxa uma cadeira, chega mais pra cá. Toda boa história merece um lugar. Tem quem veio ensinar, tem quem veio aprender. Porque conversar é a melhor forma de entender o mundo. E uma conversa pode surpreender. Fala Iara Podcast, pode começar. Tem história boa pra compartilhar. Fala Iara Podcast, vem participar. No Alto Pantanal sempre tem o que contar. Tem cultura, tem memória, tem humor e opinião. Cada voz soma um